Boa noite, Hugo. Boa noite, plantonistas. Meu nome é Renan Passetti e começa agora o Esporte por Esporte. Vamos começar pelo futebol brasileiro, falando dos principais resultados do final de semana. O Corinthians enfrentou o Vasco da Gama em casa. O Timão aplicou uma bela goleada contra o time carioca. O placar ficou 3-1, com gols de Maicon, Yuri Alberto e Roger Guedes. Gabriel Peck descontou para o Vascão. O Palmeiras venceu seu jogo contra o América Mineiro, também por goleada. O placar ficou 4-1, com direito a doblete do Rony Rústico. Os outros gols foram de Murilo e Arthur. Nicolas descontou para o time de Minas. Meu querido Santos perdeu infelizmente o confronto contra o Fluminense. O jogo ficou 1-0 com gol marcado por Germancano. A defesa santista foi muito bem, com direito a pênalti defendido pelo goleiro João Paulo, mas o time pecou muito ofensivamente e acabou levando o gol no finalzinho. Finalizando os times paulistas, tivemos São Paulo e Bahia. O jogo foi morno e ficou só no 0-0. Nos últimos 3 jogos o São Paulo não venceu, hein? Será que tem uma má fase vindo por aí? Indo para os times mineiros, o Atlético pegou o Flamengo em casa, mas não conseguiu segurar o time carioca e perdeu por 2-1. Um jogo que teve diversas críticas na arbitragem e polêmica no pós-jogo. Tivemos um episódio lamentável de agressão. O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, deu um soco na cara do atacante Pedro. O caso ainda está sendo apurado pela polícia. Pedro, inclusive, não compareceu ao treino nessa manhã. Ao que tudo indica, ele deve rescindir seu contrato com o Flamengo. E Sampaoli também não deve ser mais o técnico do Flamengo nos próximos dias. Já o Cruzeiro enfrentou o Atlético Paranaense fora de casa. O jogo foi o mais disputado da rodada. O Cruzeiro saiu na frente e abriu um 2-0 com o doblete do Arthur Gomes, que parecia confirmar a vitória. Mas o Atlético buscou o empate e no final ficamos no 3-3. Falando da nossa seleção brasileira feminina, nesse último sábado de manhã tivemos o jogo contra a França, que infelizmente perdemos por 2-1. As francesas saíram na frente com o gol da craque Lee Sommer, mas as brasileiras buscaram empate com o gol de Debinha. E no finalzinho, a Renard subiu de cabeça na jogada de escanteio para fechar o caixão do Brasil na partida. Mas nada está perdido ainda, porque o Brasil joga contra a Jamaica quarta-feira às 7 horas da manhã e precisa de uma vitória para se classificar para as oitavas. Vamos torcer para que elas consigam o resultado, né? Indo agora para os jogos do meio da semana, teremos Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Começando pelos brasileiros na Sula, vamos ter Corinthians e News Old Boys. O Corinthians que caiu na fase de grupos da Libertadores e ficou com a vaga para as oitavas da Sula. Já o News, que foi líder de seu grupo mostrando um bom futebol. Devemos ter um confronto difícil para o time paulista. O São Paulo enfrenta o São Lourenço, o time do Papa, fora de casa. O São Paulo fez uma ótima campanha na fase de grupos e é favorito para conseguir a classificação para as quartas de final. Não podemos deixar de mencionar o time do momento, o Botafogo, que vai jogar contra o Guarani de Assunção, em casa. Se o Fogão mantiver a boa fase, deve ganhar de goleada. Já na Libertadores temos o jogo de destaque sendo Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético que joga em casa em um confronto que deve ser disputadíssimo. O Palmeiras vem em melhor fase, mas em um jogo como esse tudo pode acontecer, né? O time do Hugo aí, né? Vamos ver o que o Hugo acha aí quando eu terminar aqui minha passagem. O Flamengo enfrenta o Olímpia em casa. Jogo que até poderia ser fácil para o Fla, mas por conta da polêmica que mencionei anteriormente, o confronto fica em aberto. Não sabemos se o técnico Sampaoli vai continuar no comando, como eu disse, nem se o atacante Pedro vai estar disponível. Então o jogo vai ser um pouco mais complicado para o Flamengo. O Flusão enfrenta o Argentino Júnior, um confronto que deve ser relativamente tranquilo para o time carioca, já que o Argentino Júnior não está muito bem e o Fluminense vem de uma fase relativamente melhor. O Atlético Paranaense pega o Bolívar, confronto que pode ser um pouco mais complicado por conta da alta altitude do estádio. Sabemos que os brasileiros não são acostumados a jogar nessas condições. E por fim vamos ter outro jogão, duelo de gigantes, hein? O Internacional joga contra o River Plate. O River Plate joga em casa, mas mesmo assim devemos ter um confronto muito equilibrado. O Esporte por Esporte vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira com mais notícias esportivas para vocês. Um abraço!